Me chamo Vinícius Coutinho e a minha dupla é Júlia Kelly. A gente é da Universidade Federal Rural do Semiárido. A nossa professora é Jane Cruz, da disciplina Física do Solo, e a gente vai apresentar sobre aeração e temperatura do solo. O processo de aeração. O solo ele precisa estar bem aerado para fornecer oxigênio suficiente para as plantas e para os micro-organismos. A aeração está relacionada a fatores como a troca de gases entre o solo e a atmosfera e o estado de aeração. O solo ele deve fornecer oxigênio ao mesmo tempo que deve evitar gases como dióxido de carbono, etileno, metano, que são tóxicos. O estado de aeração ele está relacionado a fatores como a taxa de ventilação, a proporção dos seus poros, a quantidade de poros que é preenchidos por ar e por água, e a oxidação química e o potencial de redução do solo. A aeração do solo no campo está ligada a 3 fatores. A macroporosidade do solo, que é relacionada com a textura e estrutura e composição do solo. O conteúdo de água, que vai ser a proporção dos poros preenchidos por água e por ar. E o consumo de O2, que é a respiração das raízes das plantas e dos micro-organismos. A pouca aeração do solo, ela está relacionada à indisponibilidade de oxigênio para as raízes e os micro-organismos. Um solo pouco aerado, ele acontece quando cerca de 80% do solo é preenchido por água em vez de ar. E 20% do solo é preenchido por ar. Um elevado teor de água deixa o solo pouco aerado, porque ele bloqueia a passagem do ar e do oxigênio e dificulta, assim, a respiração. A compactação do solo, ela impede que mesmo solos bem drenados realizem trocas gasosas. O excesso de umidade. Solos com excesso de umidade, eles são denominados de solo saturado com água ou solo encharcado. Geralmente acontece em terras úmidas, porém pode acontecer por um curto período de tempo em terras bem drenadas, quando é aplicado água e é realizada a compactação do solo com ele ainda úmido. E algumas plantas são adaptadas a essa condição, que são as plantas hidrófitas, porque o oxigênio é transportado por elas através de um tecido denominado arênquima. Mas a maioria das plantas, elas sofrem essa condição e chegam até mesmo a morrer. Em relação à troca de gases, a troca de gases ela pode ser realizada por meio do fluxo de massa ou da difusão, sendo o fluxo de massa menos importante para determinar o volume de gases que vai ser transportado. O fluxo de massa ele acontece através da água, que vai forçar as variações do ar para dentro ou para fora do solo. Pode acontecer também devido a mudanças no vento e na pressão barométrica. A difusão, ela acontece através da pressão parcial do próprio gás, que é a pressão que o gás exerce quando está na sua própria mistura. Os métodos para caracterizar a aeração do solo. A aeração do solo ela é caracterizada pelo conteúdo do oxigênio e pelo potencial químico de redução. Em relação à composição dos gases do ar do solo, o oxigênio é muito importante para o ar do solo. E enquanto o oxigênio aumenta, o dióxido de carbono ele tem que diminuir. Quando o dióxido de carbono ele se encontra acima de 10% no solo, ele é considerado tóxico. E em lugares com condições de encharcamento, é comum se encontrar gases como metano, sulfeto de hidrogênio e etileno, que são extremamente tóxicos para plantas e micro-organismos. A porosidade de aeração. As plantas elas são afetadas severamente quando a maior parte dos poros de um solo é preenchido por ar em vez de água, porque a água ela bloqueia e dificulta a difusão do oxigênio.
causando deficiência de oxigênio nas raízes. Um solo que ele é preenchido por ar, em vez de água, ele tem uma velocidade de difusão do oxigênio 10.000 vezes maior. No potencial de oxidação e redução, o redox, a aeração do solo vai influenciar consideravelmente as condições de redução e de oxidação dos elementos químicos. Quando há uma modificação no estado de redução em um elemento para o estado de oxidação, ocorre uma reação de oxidação do ferro, que é divalente, que vai ser o ferro 2. No composto ferro FeO para a reação valente mais, quando a reação dirige cada um dos átomos de ferro 2 vai perder um elétron, transformando-se em ferro 3. Em a formação dos íons de H+, por hidrólise da água, esses íons de H+, abaixam o pH. Quando a reação dirige para a esquerda, o FO3 atua como receptor de elétrons e o pH aumenta o consumo de íons de H+. Em cada uma dessas reações pode ser medida usando um método de platina denominado potencial redox. Se uma substância vai aceitar facilmente elétrons, ela vai ser conhecida como agente oxidante. Se ela fornece elétrons, ela vai ser conhecida como agente redutor. Bom, no papel do oxigênio, o oxigênio pode oxidar orgânicas e inorgânicas. O bem aerado com o gás O2 e o potencial redox, ele se intervalo de 0,4 a 0,7 volts. Ele quer gás oxigênio, o gás O2 vai se dando e o potencial redox diminui para 0,32 e 0,38 volts. Se um solo rico em matéria orgânica, ele é inundado sob as condições elevadas de temperatura, os valores do potencial redox são menores que 0,3 volts podem ser encontrados. E os outros receptores de elétrons? Quando o teor de O2 e os valores do potencial de redox do solo diminui, as condições de redução estabelecem com falta de O2. Somente os micro-organismos podem sobreviver, que não O2 como receptores para o seu metabolismo, que não vão usar o O2. Por exemplo, em solos minerais, vários desses micro-organismos podem usar o ferro e à medida vão reduzindo esse metal. E o potencial redox diminui ainda mais, porque faz que os elétrons sejam consumidos ao mesmo tempo. O pH aumenta porque a reação consome mais íons de H+. Conforme essa reação acontece, as cores do solo vão mudando de avermelhar, que vai ser decorrente do ferro oxidado, e para acinzentadas decorrente do ferro reduzido. As transformações de diferentes elementos requerem um grande grau de condições do potencial de redox. O solo é reduzido a menos 0,2 volts antes que o metal seja reduzido na mesma redução que N3, NO3-. O gás para o gás N2. Ocorre quando o potencial redox atinge níveis a 0,28 volts. Desse modo, podemos concluir que a aeração condiciona a formação dos compostos químicos específicos que estão presentes no solo, a disponibilidade e a mobilidade e a possível toxicidade de muitos elementos químicos. Os fatores que afetam a aeração e o potencial redox do solo. A drenagem e o excesso de água. Fatores que influenciam a aeração do solo em locais bem drenados são textura, densidade elevada, estabilidade dos agregados, conteúdo da matéria orgânica e a formação de bioporos, pois esses fatores eles vão determinar o volume dos macroporos. As taxas de respiração do solo. A respiração pelas raízes da planta e o aumento da respiração pelos organismos são significativos para determinar a concentração de oxigênio e dióxido de carbono presente no solo. A heterogeneidade do solo ela está ligada a 3 fatores: aração, tamanho dos poros e raízes das plantas. O
cultivo do solo com métodos de aração e gradagens, ele permite o revolvimento do solo, mistura do solo com grandes quantidades de ar, secagem mais rápidas e pode reduzir a macroporosidade. Vinícius, volte o slide. Voltar, tá passando. Isso. Pode reduzir a macroporosidade. O tamanho dos poros. Grandes poros causados por raízes antigas ou fendas entre agregados, eles podem causar a zona de baixa aeração, que são identificadas por coloração cinza e em seu interior possuem coloração avermelhada. Já as raízes das plantas, a respiração pelas raízes das plantas de cerqueiro, elas reduzem o oxigênio disponível no solo. Assim, a gente pode identificar que esses fatores causam processos aeróbicos e anaeróbicos no mesmo solo. Então, assim, simultaneamente no mesmo solo, a gente pode encontrar partes com presença de oxigênio ou com ausência de oxigênio, que é isso que causa a heterogeneidade do solo. Pode passar, Osório. Os efeitos ecológicos da aeração do solo. Os efeitos da decomposição de resíduos orgânicos. Solos pouco aerados, eles contêm gases tóxicos para organismos decompositores, o que vai causar a morte desses organismos e vai causar um aumento no acúmulo da matéria orgânica devido à baixa taxa de decomposição, a oxidação e redução dos elementos. O potencial redox ele faz com que o oxigênio defina a forma como vários elementos vão estar na natureza. E também a falta de oxigênio ao redor, os efeitos das atividades nas plantas é que a falta de oxigênio ao redor das raízes, ela vai ocasionar deficiência de oxigênio para a respiração, vai ocasionar dificuldades para as raízes se desenvolverem, como também para a brotação da parte superior das plantas. Para o agrônomo, é importante conhecer que tipo de planta é adaptada a esse solo, para ajudar no manejo desses locais. A relação entre a aeração do solo e o manejo das plantas. Em geral, no campo, é mais controlável as condições de aeração do solo. Por exemplo, plantas cultivadas por vasos, elas sofrem com condições de encharcamento e pouca aeração. Para resolver isso, são empregadas técnicas como o uso de substratos que não vêm do material do solo mineral, como, por exemplo, substratos que são misturados com materiais como casca de árvores e lasca de madeiras e matéria orgânica, que vão reter água e vão aumentar a macroporosidade. Também usado técnicas como orifícios nos vasos, que vão aumentar a drenagem da água. Já para o manejo de árvores, é necessário um cuidado especial, porque é necessário evitar condições de pouca aeração, como também o encharcamento das raízes mais jovens. É comum, antes de se iniciar a operação de nivelamento, para manter o solo e a árvore intacto, realizar a construção do muro ou cerca de proteção ao redor da árvore. Para o manejo de gramados, é comum o uso de tubulações perfuradas, como a aderência de pinos ocos, que vão facilitar tanto a troca de gases como a drenagem. Bom, os processos afetados pela temperatura do solo. Nos processos das plantas, a maioria das plantas é muito mais sensível à temperatura do solo do que é do ar, acima da superfície dele. Mas esse fato não costuma ser muito valorizado, porque a temperatura do ar é mais frequentemente medida. Ao contrário do que esperado, uma temperatura diversa do solo geralmente influencia mais a brotação e a fotossíntese do que o crescimento das raízes. A germinação das sementes e algumas plantas agem em temperaturas específicas no solo para que suas sementes iniciem a germinação, e que possam fazer muita diferença em inúmeras espécies de ervas daninhas que podem germinar mais cedo ou mais tarde nos campos de cultivos. Algumas sementes, após grandes flutuações de temperatura no solo, elas vão germinar. E assim, outras precisam de clima mais frios para germinarem. As funções das raízes.
As funções das raízes, como a absorção de nutriente e água, são retardadas em solo com temperatura abaixo de ótima para determinadas espécies. Uma das consequências dessa baixa temperatura é o aparecimento de certas deficiências de nutrientes, especialmente o fósforo, que ocorre com frequência no início da primavera nas plantas jovens e somente desaparece quando o solo se aquece para o fim das estações. Já nos processos microbianos, a atividade microbiana é muito mais elevada a temperaturas altas. A taxa de processos microbianos, como a respiração, normalmente mais que dobra a cada 10 graus de aumento de temperatura. A temperatura para processos de decomposições microbianas pode estar entre 35 a 40 graus Celsius, considerando mais alta que o ótimo para o crescimento das plantas. Como a respiração microbiana depende do solo, com as temperaturas elevadas, esse fato passa a ter importantes implicações para a aeração do solo e para a decomposição de resíduos de plantas e, portanto, a ciclagem de nutrientes neles contidos. A solarização do solo pode ser usada para eliminar pragas e doenças de algumas culturas de alto valor econômico. Nesse processo, o solo é coberto por um filme plástico transparente que mantém o calor necessário para que os centímetros mais superiores do solo tenha a temperatura mais elevada de 50 a 60 graus Celsius. No processo de congelamento e descongelamento, quando as temperaturas do solo oscilam um pouco acima de 0 graus Celsius, a sua água sofre o ciclo de alternados ciclos de congelamento e descongelamento. Durante essas alternações de zona de gelo puro, as chamadas lentes de gelo se formam dentro do corpo do solo e de cristais de gelo se desenvolvem e se expandem. As alternâncias do congelamento e descongelamento podem formar uma seção de objetos no solo, um processo chamado de soerguimento por congelamento. Objetos sujeitos a essas elevações incluem pedras, morões de cerca e raízes de plantas perenes. O congelamento pode ser também soerguer fundações mais superficiais, estradas e pistas que têm como base de material do solo mais argiloso. A areia pura ou os cascalhos são normalmente mais resistentes ao dano do congelamento, mas os solos cintosos e arenosos com pouca quantidade de argila neles são facilmente congelados. Para evitar o dano causado pelo congelamento do solo, as bases das fundações devem ser assentadas na profundidade maior que aquela que o solo congela, a qual varia de 10 centímetros em zonas subtropicais até mais de 200 centímetros em zonas de climas muito frios. No permafrost, eles são terrenos que são permanentemente congelados. E o aumento da temperatura que vem acontecendo desde o final da década de 80 tem causado o descongelamento de algumas camadas mais superficiais de permafrost. Esse derretimento afeta o modo drástico a fundação física e os prédios de estradas, assim como a estabilidade de zonas radiculares das florestas e outras vegetações desse tipo da região. Por isso as árvores caem e as edificações se desmoronam. Com o derretimento dessa camada, o degelo do permafrost e da área ártica vem contribuindo para o aquecimento global. Por quê? Porque devido à decomposição de materiais inorgânicos que antes eles estavam congelados, eles vão ser liberados em quantidade de dióxido de carbono para a atmosfera. O aquecimento do solo pelo fogo. Além de ter os efeitos óbvios de um incêndio para a superfície do solo, as temperaturas elevadas, geralmente acima de 125 graus Celsius, podem principalmente evaporar e condensar várias frações de matéria orgânica medida em compostos volatilizados de hidrocarbonetos, que alcançam partículas mais frias das camadas mais profundas do solo. Eles condensam sobre a superfície dela, preenchendo alguns espaços porosos circundantes com hidrocarbonetos que repelem a água. Consequentemente, quando a chuva vem, a infiltração do solo, até mesmo nos arenosos, torna-se bastante reduzida, comparada às áreas não queimadas. Os incêndios também afetam a germinação de certas sementes que têm um revestimento duro e que impede de germinar, até mesmo que elas sejam aquecidas de 70 a 80 graus Celsius. Na remoção dos contaminantes, determinados poluentes orgânicos em um solo de contaminação pode ser realizado para elevação da sua temperatura no local usando a radiação eletromagnética. As temperaturas resultantes são
são suficientemente elevadas para vaporizar alguns contaminantes que podem ser, então, liberados pelo ar. No processo de absorção e perda de energia solar, a temperatura do solo, direta e indiretamente, vai depender de três fatores. De pelo menos três fatores. O primeiro vai ser a quantidade líquida de calor absorvida pelo solo. O segundo é a energia térmica necessária para provocar uma mudança de temperatura no solo. E o terceiro é a energia utilizada em um processo com evaporação que ocorre constantemente na superfície do solo. No albedo, a fração de radiação que incide é refletida pela superfície terrestre e vai variar de quantidades muito baixas, como de 0,1 a 0,2 para o solo de cor escura e de superfície rugosa, a muito alta, como 0,5 ou mais para superfícies lisas de cor clara. A vegetação também vai afetar o albedo da superfície, tanto aumentando como diminuindo, dependendo se a cor for verde escura na fase de crescimento ou amarelada na fase de dormência. O aspecto é o ângulo em que os raios do Sol incidem sobre o Sol influencia a sua temperatura. Se o terreno é inclinado em direção do Sol, a incidência do raio é perpendicular à superfície do solo, fazendo que a absorção da energia seja maior. A chuva, a água da chuva ou de irrigação na temperatura do solo, por exemplo, elas são em zonas temperadas. A chuva de primavera aumenta e aquece a superfície do solo quando a sua água está movimentando dentro dele. Por outro lado, no verão, a chuva resfria o solo, em que vez de muitas vezes a água está mais fria do que o solo que vai entrar. Na cobertura do solo, os solos que não estão cobertos, eles se aquecem e se esfriam mais rapidamente do que aqueles que são cobertos por vegetação, por neve ou palha. E práticas de corte de árvore e de madeiras florestais deixam menos de cerca de 50% de sombra. Provavelmente permite o aquecimento do solo, o que pode acelerar a perda da sua matéria orgânica, como aparecimento de condições anaeróbicas em solos saturados com água. As prioridades térmicas do solo. No calor específico, ele vai controlar uma grande parte no grau em qual o solo se aquece na primavera, considerando que o solo mais úmido aquece mais lentamente do que os mais secos. Além disso, a água não se escoa livremente do solo saturado, ela deve ser evaporada por um processo que consome muita energia. Os sistemas geotérmicos, eles podem esquentar ou resfriar no meio de troca de calor entre os solos. Ele vai ser uma rede colocada sobre ele, e no inverno, a porção inferior do solo é geralmente mais quente do que a atmosfera, e no verão mais fria. Com isso, a água que circula através da rede de tubos absorve o calor do solo durante o inverno e libera para o solo no verão. O calor de vaporização. A vaporização da água a partir da superfície do solo requer uma grande quantidade de energia para cada quilograma de água vaporizada. Essa energia pode vir da radiação solar ou de um solo circundante. Em ambos os casos, a evaporação pode resfriar o solo na primavera em uma região temperada. Essa passa a ser um fator significativo, porque nessa ocasião, alguns graus de aumento de temperatura irão fazer a diferença para iniciar a germinação de algumas sementes, ou a liberação de nutrientes da matéria orgânica, devido à carência de atividade microbiana. A condutividade térmica. O movimento de calor do solo é semelhante ao da água. Sua taxa de fluxo é determinada tanto pela força como a facilidade em que o calor se move pelo solo. Ela é determinada pela lei de Fourier, que a gente pode ver a fórmula aí na imagem, onde QH é a quantidade de calor transferida de uma unidade da seção transversal com uma determinada área em uma unidade de tempo. E K é a condutividade térmica do solo, e ΔT sobre X é o gradiente de temperatura em uma distância X. A condutividade térmica ela é influenciada por dois fatores, teor de água e grau de compactação.
O calor ele passa mais rápido pela água do que pelo ar, por isso que solos encharcados e solos muito úmidos e saturados por água, eles são melhores condutores de calor, ou seja, eles são solos mais quentes e com temperaturas mais elevadas. Bom, a variação de tempo e em profundidade, as variações da temperatura podem ser maiores ou menores na camada mais superficial de acordo com a temperatura do ar. Embora essas camadas geralmente permaneçam mais quentes do que o ar ao longo do ano, o solo em comparação com o ar e com a superfície do solo, as camadas mais profundas geralmente são as mais quentes no final de outono e no inverno, e mais cedo na primavera e no verão. O solo atinge sua temperatura máxima diária após o ar atingir sua temperatura máxima diária. Nas profundidades maiores, o intervalo é mais longo e as oscilações de temperatura são menores. O controle de temperatura no solo. As coberturas protetoras orgânicas e de manejo dos resíduos a plantas. As temperaturas do solo são influenciadas pelos materiais que cobrem, em especial pelo resíduo orgânico. E outro tipo de cobertura protetoras, uma cobertura com palha nitidamente modifica a temperatura do solo, tamponando seus extremos. Em um período de calor, a cobertura morta mantém a superfície do solo mais fresca do que quando descoberto. Por outro lado, os períodos frios ele mantém o solo mais quente do que se estivesse desnudo. No chão de uma floresta é um excelente exemplo de cobertura protetora natural e modificadora da temperatura. As coberturas protetoras em cultivos conservacionistas. Os cultivos conservacionistas deixam a maioria ou todos os resíduos na cultura da superfície do solo, permitindo assim que os agricultores cultivem as plantas de cobertura in situ, em vez de terem que transportá-la para lavouras. As preocupações com climas frios. Se por um lado da cobertura com restos vegetais fornecida pelo plantio direto sem aração é eficiente para uma eficiente prática de controle da erosão, por outro lado também pode fazer com que a temperatura do solo diminua no início da época de plantio. Em regiões frias, com a temperatura mais baixa do solo pode inibir a germinação de sementes, o desenvolvimento de plântulas e muitas vezes também o rendimento das culturas. Uma solução é o amontoamento do solo, que vai permitir que a água drene os montículos e assim se plante na porção mais seca e quente do solo amontoado. As vantagens de um clima quente. As temperaturas mais baixas perto da superfície do solo sob a cobertura protetora podem reduzir o estresse térmico das raízes durante o verão. As coberturas feitas com resíduos de plantas também conservam a umidade do solo pela diminuição da evaporação. Cobertura plástica protetora. Essas coberturas plásticas, contrastando com a cobertura orgânica, geralmente aumentam a temperatura do solo. E se for usada para estender os períodos mais apropriados do plantio, assim para garantir a colheita mais precoce, para aproveitar o preço mais alto no mercado, no início da colheita. As principais desvantagens das coberturas dos plásticos transparentes, pretas e coloridas são os combustíveis fósseis não renováveis utilizados na sua fabricação e a dificuldade de remoção do material no campo no final da safra, bem como os problemas de disposição adequada de todos os resíduos plásticos depois de usados. Uma solução é o uso de filmes plásticos biodegradáveis, fabricados a partir de matéria-prima natural e renováveis, como amido de milho, e em clima mais quente durante os meses do verão, o efeito da cobertura do plástico no aquecimento do solo pode ser bastante prejudicial, inibindo o crescimento de raízes nas camadas mais superficiais do solo e, por vez, seriamente reduzindo o rendimento nas culturas.